Olá, vamos à segunda aula. Bens minerais para o futuro. Também são considerados estratégicos, no Plano Nacional de Mineração 2030, os minerais para a fabricação de produtos e equipamentos de alta tecnologia, tais como lítio e terras raras. Vamos iniciar pelo elemento químico lítio, que carrega antiga relação com o Brasil. Um brasileiro que estudava ciências em Lisboa, nascido em Santos, se especializou em mineralogia. Em viagem científica na Suécia, esse brasileiro encontrou e descreveu o mineral petalita em 1800. Pesquisa posterior da petalita, em 1817, pela primeira vez separou o elemento lítio. Este brasileiro se chamava José Bonifácio de Andrade e Silva, político e geocientista. O lítio é o elemento químico metálico mais eletropositivo e também o mais leve, pesando metade do peso específico da água, características que viabilizam seu aproveitamento na indústria. O lítio não é encontrado como elemento nativo, como, por exemplo, o ouro e o próprio ferro. Ele é constituinte de diversos minerais, como espodumênio, ligonita, petalita e lepidolita. Mas também é encontrado solubilizado em salmoras. As jazidas de minerais litiníferos ocorrem em rochas duras, principalmente pegmatíticos, como os encontrados na Austrália, Brasil e Portugal. Ocorre também em fontes geotermais e salmouras continentais, como os depósitos na Argentina, Bolívia e Chile, onde se encontram as maiores reservas mundiais. Desde o final do século XIX, o lítio é utilizado na produção de graxas, lubrificantes especiais, vidro, cerâmica e produtos medicinais. Também é aproveitado para resfriamento de reatores nucleares e fonte essencial de trítio, isótopo radioativo de hidrogênio, para uso em armas e reatores nucleares de fusão. Por isso, sua produção e comercialização em muitos países e também no Brasil é supervisionada no Brasil pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, com diversas leis e normas que controlam sua produção e comércio. Após os anos 1990, baterias de íons de lítio foram utilizadas em celulares, notebooks e demais equipamentos portáteis, cada vez menores, mais confortáveis e descartáveis, como conhecemos muito bem. Nos últimos anos, a importância das jazidas de lítio se deve principalmente a novas descobertas para a produção de baterias de lítio, com enxofre e outras novidades tecnológicas em pleno desenvolvimento que viabilizam, e já é uma realidade, a fabricação de veículos elétricos e híbridos. Além da redução do tamanho e do peso, essas baterias apresentam excelente retenção de carga e recarga rápida. Além dos ganhos ambientais, essa mudança tecnológica criou oportunidades para os países que possuem jazidas de lítio, para as mineradoras que extraem e beneficiam esse minério, e principalmente os países que desenvolveram tecnologias e fabricam as baterias elétricas. Estamos falando de um mercado que, em 2018, registrava mais de 1,25 bilhões de automóveis e veículos comerciais em todo o mundo. Em 2018, a Austrália, o Chile, a China e a Argentina produziram 92% do lítio extraído no mundo. O lítio extraído foi de 77 milhões de toneladas. Na América do Sul se encontram as maiores reservas mundiais. Na Argentina e no Chile, as empresas do Estado impulsionam a extração do lítio
incentivando a participação do capital privado. Na Bolívia, que possui as maiores reservas mundiais, a estratégia do governo de Evo Morales se baseou em financiamento estatal com participação de cooperativas, centros de pesquisa e universidades nacionais, que continua se mantendo nesse tipo de organização. Dizem que a saída de Evo Morales na presidência teve a ver com as disputas relacionadas à produção do lítio. Diversos projetos de exploração de lítio são conhecidos na Argentina, Bolívia, Chile, China, Estados Unidos, Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, Mali, Portugal, Espanha e também no Brasil. Bem, o lítio no Brasil é uma história que vem de longe. No final dos anos 60, a empresa Orquíma, que extraía monazita, foi estatizada com o nome de Nuclebon, Nuclebras Monazite, por produzir tório, urânio e terras raras. A Nuclemon assumiu a responsabilidade da produção dos bens minerais com interesse em energia nuclear, como é o lítio, que foi então extraído. A Nuclemon comprava ambrigonitas de pequenas empresas ou garimpos de Minas Gerais e Ceará. Em 1987, a Nuclemon paralisou a produção de sais de lítio, devido a dificuldades no suprimento da ambrigonita e problemas ambientais nas instalações industriais que mantinha em Santo Amaro, São Paulo. Outra produtora de lítio é a AMG, mineração subsidiária da holandesa Advanced Metallurgical Group, e que é uma sucessora da Companhia Estanho Minas Brasil, MIBRA. Extrai esse material de rejeitos também em toda a região da Mina Volta Grande, no município de Nazareno e Santiago. São feldspato e concentrados de spodumênio e óxido de tântalo, nióbio, que se encontram nos rejeitos das barragens resultantes da extração mineral que era nos pegmatitos da região. Essa é uma experiência extremamente importante que na terceira aula nós vamos também tratar dela. A Companhia Brasileira de Lítio foi criada em 1991 e para extrair minério de lítio, principalmente spodumênio, na mina Cachoeira, em Araçuaí, a região do Médio Jequitinhonha, onde você tem um aglomerado, grande quantidade de pegmatitos litiníferos, seja Araçuaí e Itinga. Após o concentrado do spodumênio, a CBL leva esse material para a planta industrial no município de Divisa Alegre, onde é produzido carbonato e hidróxido de lítio. Isto é, a CBL organizou suas atividades de uma forma integrada, uma cadeia produtiva naquele momento, naquela época, onde você produzia os materiais a partir do lítio. Em 2018, um fato importante foi a compra de 33% da CBL pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENG, em nome do governo de Minas Gerais, o que também veremos na terceira aula. Em 2014, a mineradora Sigma comprou os direitos minerários da mineradora Arquiana, Minérios e Minerais, para a lavra de minério de lítio. A Sigma apresentou propostas para investimento e está implantando a lavra, beneficiamento e transporte de minério para exportação pelo Porto de Vitória, no Espírito Santo. Vamos citar alguns acordos internacionais realizados por empresas, por governo e principalmente por setores, inclusive envolvendo setores acadêmicos. A CBMM, em 2018, fechou parceria, a Toshiba Corporation, para a produção de baterias elétricas de lítio, utilizando como ânodo óxidos mistos de nióbio e titânio,
que tem como sigla NTO. A fábrica será em Yokohama, no Japão. A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codengi, fechou o acordo em 2018 com a companhia inglesa Ox Energy para construir a primeira fábrica em escala industrial de células e bateria de lítio e enxofre do mundo. Essa fábrica vai ser a primeira do mundo, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O início das operações está previsto para 2023, o que também será avaliado na terceira aula. O Grupo Moura, tradicional fabricante de baterias veiculares de chumbo, estabeleceu em sua sede em Belo Jardim, Pernambuco, uma unidade de pesquisa e desenvolvimento de baterias de lítio. A empresa também fechou parceria com a americana Shout Energy, detentora de tecnologias de baterias para veículos pesados, com o objetivo de atender ao mercado de ônibus. Diversos pesquisadores nas universidades e centros de pesquisa dedicam seus estudos ao lítio. Agora vamos ver outro mineral considerado como um mineral portador de futuro, que são as terras raras. As terras raras são 17 elementos químicos da tabela periódica, formado pelos 15 lantanídeos, mais o escândio e o ítrio, na tabela periódica. As terras raras não deveriam ser chamadas de terras, pois são metálicos. E também não são raros, pois ocorrem na natureza mais que outros elementos, como, por exemplo, cobalto, níquel e chumbo. No final do século XIX, as principais aplicações das terras raras se dirigiam para a fabricação de mantas para lampiões a gás e pedras para isqueiros. Até o ano de 1948, as terras raras do mundo vinham de depósitos de placer nas praias, na Índia e no Brasil. Na década de 1950, a África do Sul tornou-se a principal fonte, através da extração de grandes veios de monazita, de onde se extraía a terras raras. No Brasil, a lava das terras raras iniciou por volta de 1885, nas praias de Prado, na Bahia. Até 1896, a areia monazítica era levada como lastro dos navios, pois diziam que esses navios não poderiam retornar vazios para a Europa. Acredite nisso se quiser. Esse é mais um fato triste da história da produção e comércio de bens minerais pelo Brasil. Estima-se que, entre 1885 e 1896, mais de 15 mil toneladas de monazita foram roubados desta forma. No início da década de 1960, a empresa Orquina, que extraía monazita há muitos anos, foi estatizada, pois o tório, urânio e terras raras que produzia foram considerados de interesse estratégico pelo governo. Na década de 1970, a Orquina é denominada Nuclemon, Nuclebras Monazita. Em 1988, a Nuclebras passa a ser chamada de Indústria Nuclear Brasileira, INB, e a produção de terras raras é praticamente desativada em 2002. A empresa interrompeu a produção de concentrado de terras raras, retomando essa atividade em 2004. Não mais em Santo Amaro, São Paulo, mas em Caldas, Minas Gerais. A interrupção da produção em 2002 foi em função de muitos problemas de meio ambiente na região, de questionamentos que tinha onde estava instalada em Santo Amaro. Atualmente, os principais usos das terras raras, por suas propriedades físicas e químicas, se dirigem para a fabricação de catalisadores, supercondutores,
memórias de computador, ímãs permanentes, laser, radares e refino de petróleo. As terras raras, várias delas, desses 17 elementos que formam as terras raras, são fundamentais para alguns desses usos e outros que são necessários para o mundo moderno que nós vivemos. Os principais depósitos minerais de terras raras se encontram na China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, Brasil, Canadá, nos países escandinavos e em vários países da antiga União Soviética. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, que se encontra em Araxá, em Rio Sapucaí e Morro do Ferro, em Minas Gerais. E também em Pitinga, no Amazonas, e no Catalão, em Goiás. A mineração Serra Verde, em Minasul, Goiás, deve entrar em produção no final de 2021 para a lava de terras raras. Em 2015, a Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que possui os direitos minerários em Araxá, juntamente com a CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, decidiu instalar um laboratório fábrica de ligas e ímãs de terras raras em Lagoa Santa, Minas Gerais. Além de suprir a demanda nacional pelos ímãs, utilizados em equipamentos como motores e geradores elétricos de alta eficiência, o projeto apoiará empresas no desenvolvimento de novas soluções com ímãs de terras raras. Internacionalmente, a China investiu em todas as fases dos processos, desde a extração até a obtenção de compostos de terras raras com elevada pureza, levando o país ao domínio desse mercado. Atualmente, a China comercializa mais de 95% dos compostos de terras raras, na forma de metais e óxidos. Contudo, e isso é muito importante detalhar, mais de 70% da produção chinesa se dirige para o mercado doméstico, para a fabricação dos produtos finais, como geradores eólicos, luminóforos e baterias, que o mundo inteiro compra e o mundo inteiro quer. O aspecto do investimento que a Codenge faz em Sete Lagoas, no laboratório, para desenvolver usos, desenvolver pesquisas, tecnologia para as terras raras, se mostra como um momento muito importante para a mineração brasileira, que nós vamos conversar na terceira aula. Até logo. Tchau.